Vamos agora à leitura da Bíblia do Expositor, que ela é um capítulo por dias. E vamos agora ao livro de Êxodo. Chegamos ao livro de Êxodo, nestes 52 dias de leitura do ano de 2025. Nesse dia, 21 de fevereiro, tá bom? 21 de fevereiro, 52 dias de leitura, no capítulo 2 do livro de Êxodo. Vamos lá? Que diz assim, ó. Aqui ele vai relatar nos anos de 1571 a.C. 1571 a.C. O nascimento de Moisés, que diz assim: o homem da casa de Levi foi e tomou por mulher uma filha de Levi. As partes que você não conseguir ler na sua palavra, na Bíblia que você tem em mão aí, é a explicação do versículo, tá bom? Porque esta Bíblia ela é expositora. Ela expõe os versículos para a gente compreender a temática da palavra de Deus. Que diz assim, ó. Vou ler de novo. O homem da casa de Levi foi e tomou por mulher uma filha de Levi. O que significa que Moisés era membro da tribo de Levi, que seria a tribo sacerdotal. Ele era um tipo de Cristo, nosso grande sumo sacerdote, a qual concedeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, teve-o por 3 meses escondido. Miriam e Arão, irmão de Moisés, já tinham nascido quando nasceu Moisés. Joquebede era sua mãe, e Arão era o seu pai. Quanto a Moisés, de Adão a Cristo, não existe outro maior que Moisés. Ele é um dos poucos personagens nas Escrituras do qual é delineado o curso de sua vida, que se estende desde a sua infância até sua morte. A luz intensa da crítica foi posta sobre ele por gerações, mas ainda ele é a figura mais dominante do mundo antigo. Em caráter e fé, na posição única que lhe foi atribuída como o mediador da antiga aliança. O mediador da antiga aliança. Por suas realizações. Ele é enfocado como o primeiro entre os heróis do Antigo Testamento. Todos os primeiros entendimentos entre Deus e Israel foram tramitados através de Moisés. Ele era um profeta, sacerdote e rei em uma só pessoa. E assim reunia todas as grandes funções importantes, as quais mais tarde seriam distribuídas entre diversas pessoas. A história dele é digna da mais completa atenção, e sua notável vida merece o estudo mais consciencioso, né? Ó, quando ele explica aqui, ó, que Moisés, ele era um profeta, sacerdote, rei, em uma só pessoa, é como se ele fosse a Trindade ali. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele tinha todas essas atribuições. Por quê? Porque quando... Vamos ver isso lá na frente, tá? Mas vou adiantar logo aqui para você não ficar com dúvida. Porque quando Deus colocou ele diante de Faraó para libertar o povo, Deus disse assim: você terá a minha posição. Faraó é Deus da terra. E você será para mim um semideus. Não Deus. Você será para mim um semideus. E Arão será o teu profeta. Ou seja, aí começa a guerra de deuses. Se Faraó se denominava como Deus da terra, o Todo-Poderoso, que ninguém o atacaria, ninguém venceria ele, então surgiu outro Deus para guerrear, para começar uma guerra. Realmente quem venceria? Então a posição de Moisés ali era semideus. Vamos ver lá na frente, que tem essa palavra, esse versículo, Deus dá essa posição a ele.
e coloca Arão como profeta dele, porque Moisés tinha um problema ao falar, problema na língua antes de se expressar. Então começou a ser guerra. Então, de novo, Moisés, como aqui está nas explicações, ele era um profeta, sacerdote e rei. Ali, ele representava o Pai, representava o Filho e o Espírito Santo. Tão tremendamente que mais lá na frente mesmo, vamos ver que Deus tira uma parte do Espírito que está sobre Moisés e coloca sobre 70 anciãos. E esses anciãos profetizam por um período de tempo, por um momento ali, e depois nunca mais. Entenda? Por isso que eu digo, leiam a palavra de Deus. Porque é um tesouro que você tem em mãos. E não abre esse tesouro para nada. Você tem o ouro, a prata e o bronze, toda a riqueza em suas mãos. E você não toma posse dela. Porque você quer ser cego. E não abre os olhos para o visível da verdade da palavra de Deus. Para a sua mudança de estatura e de vida. Aleluia. Em todas as áreas. Amém? Continuando. Mas, não podendo a mãe de Moisés lhe ocultar por mais tempo, Faraó tinha dado ordens de matar imediatamente todo menino varão. Tomou uma arca de juncos e revestiu com resina e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à beira do rio. O que sobressai tão evidente e tão vividamente, neste relato é a fé, aleluia, de Joquebede, a mãe de Moisés. Sem dúvida, o Senhor a guiou a fazer isto. Entende agora? Por que a fé move montanha? Você entende que por meio da fé, você aplicar as coisas que aqui está escrito, nos elementos da água, do sal, ou qualquer outro elemento que aparece aqui, você aplicar dentro da sua casa, a sua vida vai mudar. Não despreze os ministérios que fazem campanha de 7 dias. Não despreze aquele irmão que jejua por 7 dias. Não despreze aquele irmão que faz propósito por 7 dias, porque ele está fazendo com Deus dos 7 dias. E tem o número 7 da perfeição. Não é com o homem, é com Deus. Ele está fazendo prova do dia 7, do número 7 que Deus propôs, que é meu. Esse número é meu, esse dia 7 é meu. É o descanso, é meu, pertence a mim. Faça menção nesse dia que eu vou te honrar. Aleluia. Por meio da fé em Deus. E sua irmã se colocou de longe para ver o que lhe acontecia. Os primeiros anos de Moisés. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. O Senhor tinha em mente algo que Joquebede não poderia sequer ter sonhado. E estavam passeando as suas donzelas pela beira do rio, o rio Nilo. E viu ela a arca no meio dos juncos. E enviou a sua serva para que a tomasse. Aleluia. O Espírito Santo tinha simbolizado tudo. O Espírito Santo tinha sincronizado tudo muito bem. O lugar, a pessoa e o progresso. Não tenha pressa nas coisas que Deus preparou para você. Não se apresse os teus pés, não se apresse as tuas mãos. Porque Deus, o Espírito Santo, Ele preparou tudo. Ele preparou tudo. Preparou o lugar, preparou a pessoa e preparou o progresso. Se você está de algum momento aí ansioso por aquilo que ainda não aconteceu na sua vida, tranquilize-se. Se você está ansioso em chegar àquele emprego que você sonha, ou então sonhar da comissão, não, estou sonhar da promoção, se acalme. Porque Deus já preparou o lugar para onde você vai, já preparou a pessoa
que vai te receber e já preparou o progresso todinho para você desfrutar daquilo que Deus preparou para ti, que é coisa grande, não é coisa pequena. Porque o nosso Deus é grande e temos que pensar como Ele é grande. Foi assim que Jesus falou para Pedro. Se eu não me engano, é Mateus capítulo 16, verso 3. Não pense como pensam os homens, mas pense como Deus pensa. Grande. Aleluia. Não se desespere nesse apavoro, porque Deus já preparou tudo. E mais uma vez, preparou o lugar, preparou a pessoa e preparou o seu progresso, que vai ser grande. Aleluia. Dê um glória a Deus aí. E quando a abriu, a filha de Faraó viu o menino. Diz que o menino chorava. E tendo compaixão dele, disse: os meninos dos hebreus é este. Alguém disse: nesse memorável dia, Deus fez a sua frota de guerra fluir nas lágrimas da face de um bebê. Então sua irmã Miriam, a irmã de Moisés, disse à filha de Faraó: irei chamar-te uma ama das hebreias que crie para ti este menino. Uma pergunta, né? Irei chamar alguma ama das hebreias que crie para ti este menino? Miriam foi dirigida pelo Senhor a fazer isto. Aleluia. E a filha de Faraó respondeu: vai. Então foi a moça e chamou a mãe do menino. Entretanto, a filha de Faraó, pelo menos até esse momento, não sabia que aquela era a mãe de Moisés. Então ele disse à filha de Faraó: leva este menino e cria-me ele, e eu te pagarei por isso. E a mulher tomou o menino e o criou. Agora preste atenção numa situação aqui muito gloriosa e extraordinária. Eles eram os escravos. Estavam ali nas condições de mais severa escravidão e castigo. Eles não tinham muito o que comer, não. Tinham que trabalhar o dia todo para poder ganhar um pedaço de pão, quem sabe até umas poucas verduras e frutas que caíam dos pratos dos egípcios, para eles apanharem e fazer ali algum ensopado para se alimentarem durante a noite, ficar de pé durante o dia. Mas, porém, na casa de Joquebede começou a mudar. Porque pelo ato que ela fez de muita fé, que vimos aqui em cima, pelo ato que ela teve de muita fé, Deus salvou este menino. E sem a filha de Faraó saber que ela era a mãe legítima dele, deu a ela essa missão de cuidar dele, para que quando ele crescesse, ela devolvesse ele para a mãe de Faraó e mantê-lo no Egito como príncipe. Quando todos os dias que Moisés passou dentro da casa de Joquebede, dentro daquele lugar pobre, dentro daquele lugar de escravidão, ela começou a prosperar. Ela começou a receber da filha de Faraó ouro, começou a receber sustento, começou a receber grandes coisas, abundâncias de ouro, de riqueza, de sustento. Aleluia! Por causa de quem? De Moisés. Aquilo que Deus consagra dentro da sua casa que você vai prosperar. A maior consagração que Deus te deu está aqui, é a Bíblia Sagrada. Se você ler a palavra de Deus todos os dias, Deus vai te prosperar. Na situação que você está de pobreza hoje, ou talvez você não tenha nenhum emprego, nem o que comer hoje. Mas aquilo de mais valioso que você tem dentro da sua casa, que é a palavra de Deus, abre ela agora e comece a ler. Porque Deus vai começar a mudar o curso da sua vida. Deus vai começar a mudar o norte da sua vida para a direção do alvo, que é Cristo, para a libertação da sua vida física, espiritual e profissional. Vejamos que por meio da fé, Joquebede começou a prosperar, porque o menino que era para ser morto, ela não jogou no rio, mas deu ao Nilo, e o Nilo devolveu para ela depois, por meio da fé, e Cristo, por meio da mão da filha de Faraó, começou a enriquecer Joquebede por meio de um ato de muita fé. Ela não obedeceu à lei do rei, mas obedeceu à fé mediante a Deus, que Deus mudaria o curso da vida dessa criança. Aleluia. Aquilo que você consagra, ele volta para você como honra. Consagre a sua vida a Cristo. Consagre a sua vida a Deus mediante a fé. Que essa fé que você tem nele é que vai te honrar.
Aleluia. Prosseguindo. Miriam foi atingida pelo seu... E a filha de Faraó... Tá, respondeu. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino. Já lemos agorinha. Vamos ler de novo. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-me ele, e eu te pagarei por isso. E a mulher tomou o menino e o criou. Então Joquebede cuidaria do menino Moisés, e o Estado lhe pagaria para fazer isso. Pergunto-me, o que pensou Satanás a respeito disso? Satanás ali havia perdido de novo. O que ele pensou a respeito de tudo isso? O próprio diabo. Será que ele estava esperançoso? Bom, vou matar o príncipe, vou matar o libertador, e esse povo é meu. Será meu escravo para sempre. Quando Deus providenciou tudo isto, o que foi que Satanás pensou, será? Ou o que ele disse a respeito disto? Então, prosseguindo aqui. E como cresceu o menino, ele então trouxe para a filha de Faraó, a qual o adotou. Aleluia. No dado momento, a filha de Faraó queria que Moisés fosse viver com ela no palácio. Ele ser considerado como filho dela, proclamou o fato de que ou a mãe dela estava morta, ou ela mesma não podia ter filhos. Por isso Moisés foi criado para ser o faraó do Egito. E depois o nome de Moisés, dizendo, porque das águas o tirei. Para demonstrar o quão pouco o Espírito Santo valorizava o palácio de Faraó, ele com efeito dedica somente um versículo a todos estes anos da vida de Moisés. Aleluia. O egípcio. Naqueles dias, aconteceu que, crescido já Moisés, saiu a seus irmãos e observou as suas cargas. Pela linguagem em Hebreus, capítulo 11, versículo 24, fica claro que chegou o tempo em que Moisés tinha que escolher entre aceitar ou rejeitar o trono do Egito. Ele o rejeitou e ficou ao lado dos hebreus oprimidos, e viu que um egípcio feria a um dos seus hebreus, seus irmãos, e olhou para todas as partes, vendo que não havia ninguém, matou ao egípcio e o escondeu na areia. Era uma obra da carne, da parte de Moisés, e como todas as obras da carne, não teria nada mais do que consequências desastrosas. E saindo no dia seguinte, viu que dois hebreus brigavam, e disse ao que era injusto: por que feres ao teu próximo? Ele respondeu: quem pôs a ti por príncipe e juiz sobre nós? Pensas em me matar como matou ao egípcio? Então Moisés teve medo e disse: certamente foi descoberto esse fato. E ouvindo o faraó este assunto, procurou matar a Moisés. Os egípcios, desde o trono até as classes mais baixas, tinham inveja de Moisés e um pouco de temor dele. Eles pensavam, devido ao grande êxito de Moisés em derrotar os egípcios, em derrotar os etíopes, o Targum judaico diz que Moisés era um general do exército egípcio, que ele tiraria vantagem de sua boa fortuna e tentaria se subverter o governo. Portanto, quando Moisés defendeu o hebreu e matou o egípcio, foi como a gota que transbordou o copo. Mas Moisés fugiu de diante de Faraó e habitou na terra de Midian e se assentou junto a um poço. Aldemar diz de Moisés: a vida de Moisés apresenta uma série de surpreendentes controvérsias. Por exemplo, ele era o filho de uma escrava e filho de uma rainha.
Tinha nascido em um casebre e vivia no palácio. Era hebraico da pobreza e desfrutou de riqueza ilimitada. Foi líder de exércitos e pastor de rebanhos. Foi o mais poderoso dos soldados, o mais manso dos homens. Educou-se na corte do Egito, entretanto habitou no deserto. Tinha sabedoria do Egito e a fé de um menino. Aleluia! Foi equipado para a cidade e vagou no deserto. Foi tentado com os prazeres do pecado e suportou as penúrias da virtude. Não era eloquente na sua maneira de falar e ainda assim falou com Deus. Tinha a vara de um pastor e o poder do infinito. Foi um fugitivo de Faraó e o embaixador do céu. Aleluia! Ele foi o doador da lei e o precursor da graça. Glórias a Deus. Aleluia! Hoje temos a graça e somos embaixador de Cristo. Você é embaixador de Cristo onde você for. Você é embaixador de Cristo na sua casa. Você é embaixador de Cristo na sua faculdade. Você é embaixador de Cristo em qualquer lugar. Você que está na cadeia e tem Cristo como seu Salvador, você é embaixador de Cristo aí. Porque Paulo se foi. Embaixador de Cristo em cadeias. Você é embaixador de Cristo aonde você for. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Este homem tinha 2 nomes, Jetro e Reuel. O último nome significa um amigo de Deus. E ele era um descendente de Abraão por parte de Quetura. Era um adorador do verdadeiro Deus. As quais vieram tirar água para encher os bebedouros e darem de beber às ovelhas de seu pai. Mas os pastores vieram e os expulsaram dali. Porém, Moisés se levantou e as defendeu. E deu de beber às suas ovelhas. E voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que hoje viestes tão depressa? Significa que cedo tinham terminado de dar água ao rebanho. E elas responderam: um varão egípcio nos defendeu da mão dos pastores, e também nos tirou a água e deu de beber às ovelhas. Moisés não era na realidade um egípcio, mas, pela aparência, as jovens pensaram que ele fosse. E disse às suas filhas: e onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamem ele para que venha e coma pão. E Moisés concordou em morar com aquele varão. E ele deu a Moisés a sua filha Zípora. Devemos supor que o Senhor dirigiu Moisés até Jetro, ou Reuel, e que Zípora foi destinada a ser a esposa dele. Mas, mesmo assim, Zípora não esteve perto de Moisés como deveria. A qual deu à luz o filho e lhe pôs o nome de Gerson, porque disse: peregrino sou em tá estranho. Moisés está para começar sua verdadeira educação de 40 anos de duração. Alguns têm dito que demorou 40 horas para Moisés, 40 horas para Moisés sair do Egito, mas 40 anos para tirar o Egito de Moisés. E aconteceu que depois de muitos dias morreu o rei do Egito. Refere-se a Faraó e quis matar a Moisés. Os filhos de Israel gemiam por causa da servidão e clamaram, e subiu a Deus o clamor deles por causa de sua servidão. Presta atenção, irmãos. Deus diz assim: clama a mim e eu te responderei. Quanto de você hoje está clamando e colocando as suas petições, as suas súplicas para o seu amigo, para aquele vizinho fofoqueiro, que depois de escutar aqui tudo que você disse, vai distorcer lá na frente e contar coisas que você não falou. Aqui o povo de Israel, eles não clamaram ao, como é que dá o nome? Ao feitor, ou aos oficiais dele, que chicoteavam eles. Meu Deus, me perdoe, feitor, me perdoe, oficial. Não. Eles clamaram a Deus. Aleluia. E este clamor chegou até a Deus por causa de sua servidão.
Eles chegaram numa situação da sua própria vida, não dá mais. Com o meu braço eu não vou conseguir. Uma andorinha não faz verão. Todos começaram a clamar da situação que eles estavam vivendo ali. E com você não pode ser diferente. Se você está hoje com a sua vida toda destruída, derrubada, está com a vida toda esculhambada, e só resta para você o suicídio, tenha fé hoje e agora. Comece a gerar fé no seu coração. Comece a clamar ao Senhor, porque Ele diz, clame a mim, eu ouvirei. Ele fala, clame a quem? A mim, Deus está falando. Clame a Ele, clame a Deus, que Ele vai ouvir o seu clamor. A sua revolta, revolte-se. Se você está numa situação que você não consegue sair de maneira nenhuma, revolte-se hoje. Faça o dia da sua revolta. Revolta contra quem? Contra a sua situação de pobreza, contra a sua situação de miséria, contra a sua situação de doença, contra a sua situação de derrota. E essa revolta vai gerar fé para você abrir a boca e clamar, Deus, me ajuda. E Ele vai te ouvir. Ele vai ver a pessoa certa, hoje, na sua casa, para falar de Jesus. Aleluia. Porque Ele é o Deus da provisão. A pressão do Egito sobre os israelitas agora se torna tão dura e tão difícil que eles se preparam para ir embora. Francamente, eles não teriam saído do Egito se as bênçãos tivessem continuado. Assim como era durante a época de José, às vezes o Senhor permite as dificuldades para que estejamos dispostos a fazer a sua vontade. Aleluia! Glórias a Deus. E ouviu Deus o gemido dele e se lembrou da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Se você clamar a Deus hoje, Ele vai lembrar da aliança que você fez com Ele lá atrás e da aliança que Ele fez com você também. Porque não é nós que procuramos Deus para fazer aliança, não. É Ele que procura a gente para fazer aliança com Ele. Porque foi assim com Abraão. Ele procurou Abraão e fez uma aliança com Abraão e assim sucessivamente. Deus vai lembrar da vida que você tinha no altar. Deus vai lembrar da vida de quando você o louvava. Deus vai lembrar da vida que quando você pregava, quando você obedecia, quando você renunciava. Ele vai lembrar de você se você clamar a Ele hoje. Aleluia. Volte para o altar do Senhor. E ouviu Deus o gemido deles e se lembrou da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Não fica claro aqui o quão conscientes estavam os israelitas sobre Deus, ou se eles quase haviam se esquecido dele. Porém, sabemos que foi Deus que tomou a iniciativa da libertação deles, em vista de suas alianças e promessas aos pais deles. Deus sempre guarda a sua palavra. Aleluia. E viu Deus os filhos de Israel e reconheceu Deus a sua condição. O glorioso nome Elohim, ou Elohim, ocorre 5 vezes no versículos 23 e 25. Até este momento, ele não era conhecido de Israel como Jeová. Isto ocorreria um pouco mais tarde. 5 é o número da graça. Aleluia. Presta atenção, aqui vai alguns números. 7 sabemos que é o número da perfeição. Mas agora você sabe que o número 5 é o número da graça. Aleluia. Não havia excelência moral nos filhos de Israel para atrair o amor de Deus. Foi a aflição deles que moveu o seu coração para eles. Aleluia. Ele ouviu o gemido deles. B, ele se lembrou da sua aliança. C, ele os viu. E D, ele reconheceu a condição deles. Aleluia. Clama a Deus. Hoje, ele vai ver a condição que está a sua vida. Ele vai entrar com providência. Finalizamos hoje essa leitura da Bíblia do Expositor. Nesse dia 21 de fevereiro. Estamos há 52 dias lendo a palavra de Deus. Do ano. Há 52 dias. Deus, Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar o teu estado. Ele quer mudar a sua vida. Clame a Ele. Aceite a Jesus. Desde já eu já deixo o convite para você. Amanhã haverá o culto de jovem. O primeiro culto.
do nosso ministério do ano de 2025. O primeiro culto. Se você puder, compareça. Se puder. Fica no bairro do Armando Mendes, na rua Igarapé, Araçá. O ponto de referência desta rua para descer até a congregação é Dentista Popular. Um prédio que tem a placa do prédio é amarelo. Tá bom? Vem conosco. Participe deste culto. No nome de Jesus. Clame a Deus. Procure o Senhor, que Ele vai mudar o estado da sua vida hoje. Até a próxima leitura, se assim Deus nos permitir.